Olá, viajantes, sejam bem-vindos ao meu castelo. Esse é o primeiro vídeo sobre liturgia do canal. A gente tem bastante coisa para falar sobre liturgia, sobre o que é liturgia, mas eu escolhi começar pelo tema desse vídeo justamente porque é sucesso entre os acólitos e os coroinhas, que é o turíbulo. Mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal. Aqui na caixa de descrição vai estar um índice dos momentos do vídeo, caso você queira ir para algo específico, como a história do turíbulo ou o modo de usar. Então vamos pro vídeo? O incenso é utilizado em diversas religiões, principalmente as mais antigas, e na história do judaísmo e, consequentemente, na história do cristianismo, aparece várias vezes na Bíblia o incenso. Inclusive, no livro do Êxodo, enquanto Moisés está no Monte Sinai, Deus não só pede que se use o incenso, como ele ainda dá um tutorial de como se faz o incenso. No Novo Testamento, o incenso foi dado ao menino Jesus, como nós bem sabemos, por um dos 3 reis magos, simbolizando a divindade. Já nas primeiras comunidades cristãs, o incenso demorou para ser utilizado, porque ele ainda tinha uma simbologia muito pagã, muito ligada aos cultos pagãos. Então, quando começou os primeiros cultos cristãos nas catacumbas, o incenso não foi a prioridade. No século IV, o imperador Constantino ofereceu para a Basílica de Latrão 2 grandes incensários que ficavam mais ou menos na porta da igreja e serviam para perfumar durante as celebrações mais solenes do rito cristão. O primeiro incensário, em forma de pêndulo, assim como o turíbulo, foi criado pelo Papa Sérgio I, que é o mesmo Papa que introduziu o Agnus Dei na liturgia da missa. Ele tinha o intuito de fazer que o perfume do incenso se espalhasse melhor pela igreja, então ele criou um incensário grande que ficava pendurado no teto da igreja. E só depois que foi surgir o incensário portátil, que fosse levado por pessoas, assim como o turíbulo que a gente conhece hoje, que era utilizado somente nas procissões, para perfumar a entrada e a saída da procissão. Somente. Depois começou a ser utilizado para a veneração do evangelho, depois para incensar as oblatas e finalmente durante a ostensão da hóstia e do cálice. Quais são as partes do turíbulo? Tem 2 argolas, né? Uma vai no anelar e a outra vai no dedo polegar, que é utilizada para abrir o turíbulo. Tem a cápsula, que é onde está presa a primeira argola, que fica em cima e segura todas as correntes. Tem o opérculo, que tem a base, que é a parte principal do turíbulo, onde a gente coloca o incenso, que é a parte que sustenta o turíbulo em uma superfície reta, né, no chão. Tem os cadeados, as correntes ou as cadeias, como você preferir. O turíbulo é um tipo de incensário, mas não é o único. Por exemplo, numa missa de dedicação de uma igreja, pode ser utilizado um outro vaso como incensário para ser colocado sobre o altar, para incensar o altar, e pode ser utilizado outros tipos de incensário portátil, que não tenham correntes, para incensar a igreja. Os ministros vão incensando a igreja e os fiéis durante o rito de dedicação de uma igreja, ou durante o rito de dedicação do altar, fica um incensário grande em cima do altar. Na forma extraordinária, a pessoa que leva o turíbulo, ou seja, o turiferário, é a mesma pessoa que leva a naveta. Então, o local onde põe o incenso, ou seja, a naveta, é levado também pelo turiferário, porque quem entrega essas coisas para o padre são os diáconos. Na realidade, principalmente aqui do Brasil, na forma extraordinária apareceu o naviculário ou naveteiro, que é a pessoa que leva a naveta sempre do lado esquerdo do turíbulo. Mas ele ainda assim não é mencionado na instrução geral do missal romano, só é dito que na procissão de entrada vai quem porta a naveta e quem porta o turíbulo, que pode ser sim a mesma pessoa, mas normalmente aqui no Brasil são 2 pessoas cumprindo cada uma função, de naveteiro e a de turiferário. O incenso pode ser utilizado em qualquer forma de missa, nas solenidades, nas festas, nas missas feriais, nas missas durante a semana, ou seja, qualquer tipo de missa pode utilizar o incenso. O turíbulo pode ser utilizado em qualquer missa, mas não tem missas obrigatórias onde ele deve ser utilizado, embora o cerimonial dos bispos prevê algumas missas onde ele se torna essencial. Portanto, se a realidade da paróquia, a realidade local permitir, é obrigatório que se use turíbulo nesses casos. O turíbulo é utilizado durante a missa, na procissão de entrada, para incensar o altar e a cruz, e a imagem de um santo padroeiro, a relíquia ou o círio pascal, caso esteja na Páscoa. O turíbulo também é utilizado durante a procissão do evangeliário e para incensar o evangeliário antes de se fazer a leitura dele. É utilizado no ofertório para incensar as oferendas, as oblatas, a cruz e o altar, o sacerdote e o povo.
e também é utilizado durante a ostensão da hóstia e do cálice. O turíbulo também pode ser utilizado na liturgia das horas, principalmente quando celebrado solenemente, e sobretudo nas vésperas e nas laudes, quando o sacerdote incensa o altar durante o canto evangélico. Se o canto evangélico já tiver terminado e o sacerdote ainda estiver incensando, não se reza a antífona. Agora a parte polêmica do vídeo. Os ductos e os ictus. Para a gente entender o que são os ductos e o que são os ictus, a gente vai usar duas definições. A primeira é a mais simples de entender e é a que é usada nos manuais mais recentes de liturgia, sobretudo na forma ordinária, que é o seguinte: o icto é o movimento de balançar o turíbulo uma vez, e o ducto o movimento de balançar o turíbulo duas vezes. É bem simples: icto uma vez e ducto duas vezes. A segunda definição é mais antiga, é a mais correta, e é ela que se encontra nos manuais de liturgia da forma extraordinária, que diz o seguinte, que o icto é o gesto de balançar o turíbulo uma vez, e o ducto é o gesto de levantar a mão para incensar algo, ou seja, levantar a mão na altura da boca e o turíbulo ficar na altura do peito. Isso é um ducto. E o icto, o balançar. Então, o ducto levantar e o icto balançar. E ainda na forma extraordinária, tinha dois tipos de ductos, que é o ducto simples, que é com um único icto, ou seja, você levanta, e com um único icto incensa. O povo, por exemplo, era incensado com 3 ductos simples, ou seja, um único icto e um único icto. E existe o ducto duplo, que seriam com 2 ictos, ou seja, 1, 2 e 1, 2. Esse seria o ducto duplo. O que não existe nem nos manuais antigos, nem nos mais recentes, é a adaptação litúrgica conhecida como tricto, que é muito utilizado para incensar o Santíssimo Sacramento, que é o 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse é uma adaptação litúrgica que não está prevista em nenhum dos manuais de liturgia que eu pesquisei. Se você conhecer algum, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Lembrando que isso no rito romano, no rito da Igreja Anglicana, por exemplo, existe sim o tricto, o Santíssimo Sacramento é incensado com 3 balançadas do turíbulo. As duas definições estão dizendo exatamente a mesma coisa, porque agora na forma ordinária não existe mais o ducto simples, só o ducto duplo. Então dizer que o ducto é 2 ictos está correto. Então o que nós incensamos com os ductos e os ictos na missa? O altar é incensado com ictos sucessivos. Para ficar bem simples, é legal a gente entender que praticamente tudo na missa é incensado da mesma maneira, no rito ordinário, como está previsto na instrução geral do missal romano, que é tudo é incensado com 3 ductos, ou seja, o padre, o povo, o Santíssimo Sacramento, o Evangelho, a cruz e as oferendas são incensadas com 3 ductos. Somente as relíquias dos santos e as imagens dos santos que não têm Jesus, que se incensa com 2 ductos. Então essa é a regra. Praticamente tudo é incensado com 3 ductos. Não o tricto, não 3 ictos em um ducto, mas com 3 ductos, como eu já expliquei antes. Então tanto o padre, o povo e o Santíssimo Sacramento são incensados da mesma maneira. E as imagens de santos e as relíquias dos santos são incensados com 2 ductos. Todo o resto a gente pode considerar que é incensado com 3 ductos, como prevê a instrução geral do missal romano. Agora algumas curiosidades. No rito ambrosiano, por exemplo, o turíbulo não tem tampa. Se você perguntar para qualquer acólito aqui do Ocidente o que significa o incenso ou o turíbulo, eles vão dizer que é a oração do povo que sobe para Deus, e tá corretíssimo. Porém, se você perguntar isso no Oriente, eles têm uma explicação extra. No Oriente, o turíbulo tem que ser sempre feito de ouro, porque ele simboliza nele mesmo os 3 presentes dos Reis Magos: o ouro do turíbulo, o incenso da fumaça e a mirra do perfume do incenso. Então lá eles têm essa simbologia extra. Além da oração que sobe a Deus do povo, também simboliza os 3 presentes dos Reis Magos. Ainda nos ritos orientais, sobretudo no rito grego e no rito russo, o turíbulo costuma ter 12 guizos, 12 sininhos presos nas suas correntes, que simbolizam os 12 apóstolos, e geralmente um dos sininhos não toca, não emite som, porque ele simboliza Judas, o apóstolo traidor. Existe ainda um turíbulo gigante na igreja de Santiago de Compostela, que pesa 53 quilos e tem mais ou menos 1,5 metro de altura. Ele está suspenso a 20 metros de altura do altar, e ele ainda é utilizado na missa, em missas solenes, e ele está lá desde a época do Papa Sérgio, que eu comentei
que tinha um turíbulo em forma de pêndulo que foi criado por ele. Então ele é um turíbulo muito antigo, já foi trocado diversas vezes, já saiu para fora da igreja, já tocou até o teto da igreja com a velocidade que ele atinge. Ele é muito interessante, então vou deixar aqui na descrição também o link para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Botafumeiro, que é o turíbulo gigante de Santiago de Compostela. E foi esse o vídeo sobre o turíbulo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e compartilhar com os amigos. E para quem assistiu o vídeo até aqui, eu tenho uma surpresa muito especial, então vai lá no meu Instagram e pede no direct que eu te passo. Muito obrigado, tchau, tchau.